E aí, sexto ano, beleza, meu povo? Hoje vamos responder algumas questões com vocês aí na nossa aulinha de atividades, né, sobre o capítulo 3, né, o assunto sobre Atenas, né, tendo em vista que na semana passada falamos um pouco da origem das cidades-estado, né, das suas características e também da cidade de Esparta. E hoje vamos responder alguns exercícios referentes à cidade de Atenas e também, se der tempo, em relação à cidade de Esparta, tá? Vale ressaltar que a cidade de Atenas vai se localizar na região da Ática, né, próxima ao mar Egeu, né, vai ser constituída aí no século X, né, antes de Cristo, né, mas que vai ganhar uma notoriedade maior, né, a partir do século VIII. Vai desenvolver por conta da questão geográfica e da experiência que tinha com a navegação, o comércio marítimo, né? Inclusive vai por um bom tempo, né, se tornar aí uma grande potência do Mediterrâneo em relação à arte da navegação, né? E vai desenvolver-se do ponto de vista diferente de Esparta, que era um estado com características militares, né? Atenas vai procurar desenvolver mais a sua cultura, a arquitetura, né, a importância da escrita, o conhecimento e a participação na vida pública, né, o desenvolvimento da filosofia, da arte, né, da arquitetura, né, e da matemática, da astronomia e em vários outros pontos do conhecimento, né. Atenas vai ter, por esse motivo, diversos regimes políticos, que vai desde a monarquia, né, passando aí pelo domínio da aristocracia, que era o governo dos bem-nascidos, né, que vão controlar, né, desde então, né, os outros regimes políticos, né, que vai sofrer aí uma crise grave devido à possibilidade, né, da população mais pobre que vivia na região de Atenas, nascida na região de Atenas, mas não tinha direitos políticos, né, vai passar aí por um processo de escravidão por dívidas, né, o aumento da população através do comércio necessitava de novas terras e essa população aí sem direitos vai passar, né, a migrar para outras regiões da Península Balcânica e fundar colônias, né, de dois tipos, né, a Apoíquia, que era a colônia relacionada à questão agrícola, que produzia gêneros para suprir a necessidade aí de Atenas e de outras cidades-estado, né, porque não aconteceu apenas na cidade-estado de Atenas, a colonização aconteceu em quase todos os territórios da Península Balcânica, né. Haviam outros tipos de colônias, né, relacionadas à questão do comércio, né, os empórios que se tornaram entrepostos comercial, hoje é sinal de empresa, né, sinal de importância comercial, só que na época eram entrepostos que produziam algo que a cidade de Atenas não necessitava, que fazia intercâmbio de Atenas com outras cidades-estado, né? Mas isso não conseguiu acabar com os problemas econômicos que a cidade passava, principalmente a população que necessitava de direitos, né? E vai acontecer aí várias revoltas sociais em Atenas que vão culminar com o surgimento de um organismo, de um regime político chamado de tirania, né, que tem o seu principal expoente no Pisistrato, que vai, de certa forma, se tornar popular devido à base de sustentação do seu governo, que eram as classes populares menos favorecidas, né, que não foram atendidas nos seus direitos aí, mesmo com as reformas de Solon, que acabaram com a escravidão por dívida, que perdoou a dívida de grande parte daqueles que foram escravizados ou que tiveram problemas sociais em Atenas, né? Ele vai distribuir terras, vai ajudar a desenvolver o comércio externo de Atenas, né? Porém, né, o governo dele de característica autoritária e de desconfiança por parte da aristocracia vai acabar aí sendo trocado, né, por alguns outros tiranos que não vão conseguir dar respostas sociais ao que Atenas necessitava. Até que Clístenes, né, vai propor uma nova reforma em cima do pensamento de Solon, né, e vai propor as bases para o surgimento da democracia ateniense como nós conhecemos, né. E as questões que nós vamos responder hoje têm relação com esse conteúdo, tá? Então, pegue aí o seu livro digital, pegue o seu caderninho, abra aí o seu livro físico para a gente começar. Vou colocar aqui as questões que nós vamos responder hoje, beleza? Ó, nós vamos responder a primeira questão aí da página 188, que não tem número, tá? A questão 3 e a questão 4, que são relacionadas ao pensamento aí, né, de Atenas. Respondam também aí em casa, né,
a atividade da página 184 relacionada à democracia ateniense e às suas instituições, e também as questões 182 e 183, né, que são referentes à cidade de Esparta, tá? Respondam aí em casa. Mas nós vamos responder junto essas aqui, ó, tá? Vou abrir aqui meu livrinho digital já nas questões para a gente começar. Copia os conteúdos dos slides, tá? Gente, ó, essa questão aqui é sobre a democracia ateniense. A gente vai lendo, tá? Ela é na página 188. Ó, a primeira questão aqui, ela não tem número, tá? A questão de número 1 nós respondemos semana passada, tá? Sobre Esparta. Mas eu estou me referindo a essa questão aqui que tem um texto, que tem aqui uma resposta, né? Que não tem espaço para colocá-la aqui, tá? Então você escreve aí do ladinho no seu livro, onde tem espaço, ou no seu caderno, certo? Abre o seu caderninho, anota, tá bom? Assim, ó. A democracia ateniense, ó, leia o texto que aborda os limites da cidadania em Atenas, certo? Na democracia ateniense, apenas os cidadãos tinham direitos integrais. Vamos comentar um pouco sobre a democracia ateniense, só pegar aqui um pouquinho d'água, tá bom? Em Atenas, a democracia possuía algumas características básicas. A primeira é, quem era considerado cidadão, né, só era apenas 10% da população de Atenas, tá? Eram homens maiores de 18 anos que tinham seus pais nascidos na cidade de Atenas, tá? Ela também, para essas pessoas que eram consideradas cidadãos, era livre. Eles tinham o direito de participar livremente das instituições políticas, certo? E acesso às suas magistraturas. Porém, né, essas magistraturas tinham mais acesso quem era da aristocracia, da classe dos bem-nascidos, dos eupátrios, tá? Ela era também direta. O que é isso? Diretamente, o corpo de cidadãos, na Assembleia Popular, chamada de Eclésia, decidia o que fazer com a questão econômica da cidade, né, com os seus problemas e as diretrizes que elas deveriam tomar, tá? Para que a cidade se tornasse melhor. O que seria melhor para os distritos, né? Se a gente puder comparar assim, os distritos seriam semelhantes, né? Não, nossos bairros de hoje seriam semelhantes a esses distritos, né? As nossas partes da cidade de hoje seriam semelhantes, né, a esses distritos. Se organizariam conforme, né, esses distritos, para dar um exemplo, né? Porque eu não posso comparar o que é de hoje com o que foi antigo, não. Eu tenho que comparar o que é de antigo com o que é de hoje, senão eu estou cometendo anacronismo, certo? Então, as nossas cidades, na nossa cidade de hoje, os bairros funcionariam, né, semelhante a como se organizariam distritos na época de uma cidade-estado, em especial de Atenas, que era chamado de demos, cada um distrito. Cada um distrito. Quase não sai, hein? Distrito. Tá? O que acontece, galerinha? Para quem não era homem maior de 18 anos, nascido em Atenas, a democracia não era livre e nem direta. Ela era excludente. Ela excluía mulheres, crianças e estrangeiros. Quem eram estrangeiros em Atenas? Pessoas que eram de outras cidades e estado, certo? Ou comerciantes que perambulavam pela cidade e viviam no local e tinham algumas propriedades próximas a ela, né? Que é no caso os metecos, né? Que eram bastante ricos, né? Porém não tinham direitos políticos e nem cidadania ateniense, né? Mas pelos serviços prestados podiam ter algumas regalias, né? Então, para esses, a democracia ateniense era excludente, excluía mulheres, crianças, homens menores de 18 anos e estrangeiros, certo? A democracia e escravos também, certo? Excluía os escravos. Porém, por contradição, a democracia ateniense também era escravista. Como assim? Quem era cidadão só tinha uma única função dentro da cidade: participar da vida pública e política, certo? Por esse motivo, não trabalhava. O trabalho era coisa relegada, certo, às classes subalternas ou
principalmente aos escravos, certo? Lembrando que nessa época, na Antiguidade Clássica, né, havia três tipos de se tornar escravo, mas principalmente dois. Ou você era escravo como prisioneiro de guerra, que era o que era mais comum, certo? Ou você era escravo por dívidas. Lembrando que as reformas de Solon e também as reformas de Clístenes aboliram a escravidão por dívidas. Então a maior parte dos escravos, né, que existiam em Atenas eram comprados nas feiras, né, ou trazidos de outras cidades e estados para lá, tá? Ou geralmente eram prisioneiros de guerra, tá certo? Então, o escravo fazia todo o trabalho duro no campo, na cidade, né, nas construções, nas obras públicas, na agricultura, na colheita e tal, para que o cara pudesse participar, né, da vida pública e política. Por isso, ao mesmo tempo, a democracia ateniense era escravista, porque sem ela, né, a democracia não existiria, tá certo? Então essas são as características básicas da democracia ateniense. Agora vamos ler aí o que diz o texto e tentar responder a questão. Aí, ele está comparando, né, a escravidão antiga com a nossa, certo? Em formato de instituição e de representatividade política, certo? Vamos lá. Lê o texto que aborda os limites da cidadania em Atenas. Na democracia ateniense, apenas os cidadãos tinham direitos integrais. Calcula-se que entre 431, né, e havia 310 mil habitantes na Ática, certo? Na região onde era a cidade de Atenas, né? E compreendia tanto a parte urbana quanto a parte rural de Atenas, certo? 172 mil cidadãos com as suas famílias, 28.500 estrangeiros com suas famílias e 110 mil escravos, certo? Os escravos, os estrangeiros e mesmo as mulheres e crianças atenienses não tinham qualquer direito político. Para eles, a democracia vigente não trazia qualquer vantagem, tá? Com base no texto apresentado, organize um grupo e depois compare e diferencie a democracia ateniense da democracia atual brasileira. Caracterize quem era considerado cidadão em Atenas na antiguidade e quem é considerado atualmente cidadão no Brasil. Tá? Vamos responder a primeira pergunta aí. A democracia ateniense, ela era direta. Quem tinha o poder de participar das assembleias de quem era cidadão, certo? Podia decidir a vida política de Atenas. Hoje, a nossa democracia não é direta, ela é representativa. Às vezes a gente escolhe de 4 em 4 anos quem vai nos roubar aí, né? Ou quem vai fazer alguma coisa contra nós. Tá? Então, a nossa democracia atual é representativa, certo? E a democracia ateniense, ela é direta. Outra característica importante. Naquela época, o sujeito exercia o poder, né, diretamente. Tinha o poder de escolher as coisas que iam para o Estado. Como, por exemplo, se o sexto ano participasse das escolas de Atenas e um pai de vocês, né, que era cidadão, debatesse um projeto de lei no qual o recreio seria maior em todas as escolas e a Assembleia aceitasse, isso seria aplicado nas escolas de Atenas. Hoje, a gente não tem esse poder de decidir da mesma forma que tinha antigamente, porque nós escolhemos alguém para dizer, representar a gente, né, e investir ou então decidir sobre aquela área da sociedade brasileira, coisa que na maioria das vezes não acontece, certo? A gente vota em alguém e eles fazem o que querem, né? Por isso, democracia representativa, tá? Então, quem era considerado cidadão em Atenas? 10% da população de Atenas, certo? Eram chamados eupátridas e, posteriormente, o grupo dos distritos, né, que compunham os homens maiores de 18 anos, tá bom? Homem livre maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense. Era isso que era considerado cidadão em Atenas. Quem é considerado cidadão hoje no Brasil?
todos aqueles maiores de 18 anos que podem votar, que são aptos a votar, certo? Tanto homens quanto mulheres, tá? E consultivamente, né, sem a obrigatoriedade, né, dos 16 aos 18, né, e acima de 60 anos, tá bom? Então esses são considerados cidadãos no Brasil hoje. Essa é a resposta, certo? Da questão 1, certo? Democracia ateniense direta, democracia brasileira hoje representativa, certo? Quem era considerado cidadão em Atenas, homens livres maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense, geralmente aristocratas, certo? E no Brasil, né, homens e mulheres maiores de 18 anos, né, consultivamente maiores de 16, né, e consultivamente ou não, sem obrigatoriedade, maiores de 60 anos, certo? Resposta aí da primeira questão. Agora vamos para a questão 4. A questão 3 e a questão 4. Quais condições levaram a polis de Atenas a desenvolver a democracia? Primeiro, os conflitos sociais e o aumento da população na região da Ática. Que exigia direitos políticos que eram restritos à aristocracia. Vou colocar aqui, ó. Bem nascidos. Vamos lá, resposta da 3. Quais condições levaram a polis de Atenas a desenvolver a democracia? Primeiro, os conflitos sociais e o aumento da população na região da Ática, que exigia direitos políticos que eram restritos à aristocracia, os bem-nascidos. Certo? A população exigiu nos distritos, certo? Nos distritos, certo? Direitos sociais. Esses distritos eram chamados de demos, certo? É daí que vem o nome povo. Demos está relacionado a povo, a palavra povo. Né? Daí democracia ser governo do povo. Ou deveria ser, né? Tá? Questão 4. Então anota aí, ó. Os primeiros conflitos sociais e o aumento da população na região da Ática, que exigia direitos políticos que eram restritos à aristocracia bem-nascida. Resposta da 3. Agora, vamos ler a questão 4. Leia o texto e responda as questões. O regime aristocrático não acabou de uma hora para outra em Atenas. Pelo contrário, a aristocracia sempre mandou na democracia ateniense. Apesar dela ser direta, a aristocracia conseguia os maiores cargos, né, nas magistraturas e também, né, nas instituições políticas de Atenas. Tá? A trajetória política dos atenienses até o regime de maior participação popular da antiguidade foi marcada por várias e longas etapas. Para que se chegasse à democracia, foi preciso muita luta popular, pois os aristocratas não cederam facilmente. Foi o que eu acabei de explicar na questão anterior, certo? Isso foi possível, entre outros motivos, graças à ampliação do comércio marítimo ateniense, ocorrida a partir do século VI a.C., que tornou o poder dos comerciantes grande o suficiente para contrastar, né, com o domínio dos grandes proprietários rurais. Os próprios camponeses conseguiram ampliar sua participação social também, né, a seu crescente papel econômico em Atenas, cada vez mais voltada para o mundo exterior.
para o comércio, precisava produzir mais, certo? Com o desenvolvimento econômico, né? Perguntinha da A, Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Como o desenvolvimento econômico se relacionou com a participação política dos camponeses? Certo? Essa classe se tornou importante devido às necessidades de desenvolvimento econômico e social em Atenas. Por isso, obteve alguns direitos políticos no regime democrático da polis. Resposta da A. Essa classe se tornou importante devido às necessidades de desenvolvimento econômico e social em Atenas, vírgula. Por isso obteve alguns direitos políticos no regime democrático da polis, certo? Então, o desenvolvimento do comércio e também o desenvolvimento externo de Atenas, né, o aumento populacional e ao conseguir aí outras terras importantes devido à colonização, a categoria social de alguns comerciantes e principalmente de camponeses pôde lutar nos demos, né, nos pequenos distritos, certo? Por liberdades políticas, por direitos políticos, e vão conseguir aí no período de Clístenes e posteriormente no século de Péricles, aonde na Atenas clássica, Atenas mais vai desenvolver a participação aí do corpo de cidadãos, tá? Ela vai, né, ampliar, né, o direito democrático aí da população, no qual homens maiores de 18 anos vão passar a ser considerados cidadãos caso, né, tiverem família nascida em Atenas. Principalmente o pai e a mãe. Questão B. Por que a aristocracia resistiu em permitir a participação de outros grupos na política? Porque desde que a cidade de Atenas foi criada, ela comandava o poder e os seus direitos políticos. Pois mesmo com a participação popular, continuava a se beneficiar dos poderes, como está dizendo aí, continuaria a se beneficiar, certo, da democracia, sendo o maior corpo de cidadãos. Por que a aristocracia resistiu em permitir a participação dos outros grupos na política? Porque, desde que a cidade de Atenas foi criada, vírgula, ela comandava o poder e os seus direitos políticos, vírgula, pois mesmo com a participação popular, né, vírgula, esta está se referindo aí à aristocracia, né?
continuava a se beneficiar da democracia, sendo o maior corpo de cidadãos. Como assim? Mesmo com a democracia e a participação popular aumentada, né, dentro desse regime, a aristocracia continuava comandando as instituições dela, tendo seus maiores cargos, certo? E tendo ainda seus principais privilégios de propriedade e privilégios políticos garantidos, tá? Então, resposta da B. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa explanação, certo? Anotem aí as questões, tá bom? As respostas, para tirar dúvida com a gente na live, certo? E também no plantão Tira Dúvidas. Olhem a Agenda Edu, porque lá vai ter as diretrizes da semana, para vocês olharem, né? Ver o calendário de postagens aí, tá bom? Para assistir as videoaulas direitinho, certo? Respondam as atividades do Portal SAI, que vão ser postadas e repostadas, tá? Até o final de junho, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.